Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Everton Peixoto, CEO e diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Guilherme Aguiar, diretor de Relações com o Mercado e M&A. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da UIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.uisoluções.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a UIS que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a UIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020. Após a abertura, o Guilherme apresentará os resultados do período. No início do ano de 2020, tínhamos a expectativa de encontrar um ano desafiador pela frente. E por isso, reforçamos o nosso engajamento, capacidade e força para enfrentar os desafios que viessem. Obviamente que não esperávamos um ano marcado como um dos mais desafiadores da história do nosso país e do mundo. Impactado por uma crise sanitária sem precedentes, que desestabiliza todos os setores da economia e da sociedade e nos traz diversas incertezas. Mais uma vez, a UIS foi provocada a se mostrar ágil e adaptável. Em resposta a essa dose extra de desafios, nos apoiamos em nossa forte cultura corporativa para vencer as batalhas. E podemos dizer que fomos bem-sucedidos em nosso processo de adaptação. Absorvemos diversos aprendizados e nos encontramos ainda mais fortalecidos para seguirmos. Sob o slogan "Cuidando dos UISers para que eles cuidem da UIS", executamos uma série de medidas para garantir a continuidade de nossas atividades em segurança. Implementamos o trabalho remoto para quase a totalidade de nosso quadro, além de diversas medidas focadas no bem-estar dos colaboradores para garantir o home office mais produtivo e saudável possível. Seguimos comprometidos com a entrega de resultados e, para isso, investimos em tecnologia e ajustamos os modelos operacionais em nossas diversas unidades de negócio, com foco na contínua criação de valor aos nossos acionistas, clientes e parceiros. Os efeitos da pandemia sobre nossos colaboradores e negócios não nos impediu de manter o foco em nossa estratégia corporativa, pautada na diversificação de nossas operações. Ao longo do ano, concluímos 2 transações e incorporamos à companhia 2 novas unidades de negócio, a UIS Conseg e a BMG Corretora, expandindo a atuação do grupo a novos canais de distribuição. Nossas demais unidades se mostraram resilientes e se reinventaram, ajustando o fluxo de trabalho, lançando novos produtos, ampliando o portfólio de serviços, sempre buscando extrair valor das oportunidades em seus canais de atuação. Como resultado, atingimos recordes de produção e crescimento de mais de 18% em receita bruta e 19% no lucro líquido ajustado.
Na temática de sustentabilidade, realizamos importantes avanços nos pilares social e de governança corporativa. No pilar social, focamos nas ações de diversidade e inclusão e ficamos muito contentes de ingressarmos pela primeira vez na edição Great Place to Work Mulher, premiando empresas com as melhores práticas do mercado no incentivo à liderança feminina. No pilar de governança, demos início em 2020 às atividades da área da auditoria interna, com foco primário em melhorar os processos de governança e gerenciamento de riscos, avaliação dos controles internos e proposição de melhorias em processos de garantia de conformidade às normas e legislação. Reforçamos também nosso compromisso com as boas práticas empresariais, fortalecendo a ética, a integridade e a transparência em nossos negócios, com foco no cumprimento das leis, as normas e os regulamentos internos e externos. Ampliamos as medidas destinadas a prevenir condutas indesejáveis e instituímos a política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. No âmbito de nossas operações e dos resultados provenientes da nossa estratégia de diversificação, as novas áreas da WIS seguem com aumento de participação em nossos resultados. Em 2020, a unidade de negócio WIS BPO representou 10,7% da receita total da companhia, mesmo com pouco mais de 2 anos de atividade. A WIS Parceiros respondeu por outros 7,3%. E a BMG Corretora, mesmo compondo o nosso resultado apenas nos 2 últimos meses de 2020, representou 2,7% de nosso faturamento no exercício. Nos 2 últimos anos, firmamos 6 novas parcerias em linha com a estratégia de alavancar a distribuição de produtos financeiros e seguros em balcões de parceiros e terceiros. Além das transações que deram origem às unidades WIS Parceiros, WIS BPO, WIS Conseg, Interseguros, BMG Corretora e ao produto IMO, amplamente divulgadas nos últimos anos, nos 2 primeiros meses de 2021 já concretizamos 2 novas transações. A primeira com o Itaú, para comercialização de consórcios a partir de uma nova vertical da WIS Parceiros, dedicada exclusivamente à operação, e a segunda com a Caoa, que resultará na Caoa Seguros, uma joint venture para atuação com exclusividade na rede de concessionárias da Caoa. No âmbito da operação Bancassurance, passamos por importantes marcos nos últimos meses. Ingressamos, ao final de 2020, em processo competitivo da Caixa Seguridade para a definição de parceiros co-corretores para atuação em linhas de negócio da instituição. Após a conclusão do processo competitivo, fomos informados, já no início de 2021, que a WIS não está entre as co-corretoras selecionadas. Ao longo dos últimos 47 anos, atuamos em conjunto com os parceiros Caixa Econômica Federal e Caixa Seguridade na promoção da operação de seguridade no ecossistema Caixa. Trouxemos ao mercado nacional um modelo único de comercialização de seguros, que serve de benchmarking tanto para outros parceiros da WIS, como para outros agentes de mercado, o que nos dá grande orgulho de toda essa trajetória. Durante essa jornada, juntos, alcançamos excelentes resultados. De 2013 a 2020, a Caixa Seguradora apresentou crescimento médio anual de 14,6%, enquanto o mercado cresceu 5,1% anualmente nesse mesmo período. A operação da Caixa saiu da 8ª posição no ranking das maiores seguradoras em 2013 para a 4ª posição em 2020. Nos reinventamos e evoluímos, rompendo fronteiras para otimizar operações, gerar mais valor à Caixa e atender com excelência nossos clientes. Reforçamos o compromisso em fazer o nosso melhor no período de transição, prestando serviços e cooperando com todo o suporte necessário, ferramentas, processos e plataformas para que a Caixa continue promovendo o desenvolvimento do país. Com relação ao nosso futuro, estamos seguros de estarmos em uma situação favorável para a continuidade e perenidade dos nossos negócios. Seguimos direcionados por nossa estratégia de diversificação de operações pautadas em crescimento inorgânico por meio da construção de parcerias junto a empresas líderes de mercado. Estamos bem estruturados para aproveitar oportunidades que permitam criar valor a partir da nossa expertise na comercialização de produtos financeiros e seguros. Temos muito clara a nossa visão de futuro e os pilares que nos guiarão a esse objetivo: método, tecnologia, times de alta performance e uma forte cultura corporativa.
Possuímos uma condição financeira bastante sólida. Fechamos o ano de 2020 com mais de 240 milhões em caixa, somos uma companhia sem alavancagem, asset light, com recursos descompromissados para proporcionar o crescimento das nossas unidades de negócio, assim como abraçar novas oportunidades de mercado. Possuímos também um representativo estoque de receitas, composto por apólices comercializados pela companhia na operação de bancassurance ao longo dos últimos anos, e que nos garante recebimento futuro de comissões. Ainda, entramos no ano de 2021 trabalhando na readequação da nossa estrutura, buscando otimizações em nossos custos e despesas, com foco na rentabilidade do nosso negócio. Apesar de todos os desafios enfrentados ao longo dos últimos anos, pudemos adquirir muitos aprendizados e mostramos que somos capazes de nos reinventar sem descuidarmos de nossas equipes e clientes. E, sem dúvida, chegamos ao final do ano mais fortes enquanto organização e ainda mais certos de nosso papel perante a sociedade. Iniciamos 2021 muito orgulhosos de nossas conquistas e com um olhar confiante para o futuro, embora cientes da complexidade do momento que estamos vivendo. Seguiremos empregando nossa força em nossos ambientes de atuação, buscando gerar valor para os nossos clientes, parceiros, fornecedores e investidores. Estamos vivos e muito preparados. É chegada a hora de mostrarmos a importância e o potencial de uma sólida cultura corporativa e dos avanços estratégicos alcançados nos últimos anos. Seguimos com entusiasmo e apaixonados pela UIS que estamos construindo. Um novo capítulo da nossa história acaba de começar. Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira, com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques no período. Encerramos o ano de 2020 com importantes avanços nos modelos estratégicos e operacional da companhia, atingindo resultados de destaque em nossas unidades de negócio, mesmo com todas as adversidades enfrentadas ao longo do período. Um de nossos destaques foi a incorporação de 2 novas unidades de negócio à companhia, a WIS-Conseg e a BMG Corretora, expandindo assim nossa atuação em novos ambientes de negócio. A WIS Parceiros atingiu, por mais um ano consecutivo, volume recorde em vendas de cartas de consórcios, comercializando um total de 5,6 bilhões de reais em 2020. Além disso, a unidade de negócio expandiu seu portfólio de produtos para a comercialização de crédito consignado. Já a unidade de negócio WIS-BPO ampliou seu portfólio de serviços e adicionou seguradoras à sua carteira de clientes, consolidando a operação Full BPO especializada em seguros e produtos financeiros. A WIS Corporate se reinventou durante o período e lançou uma nova vertical de negócios, a WIS Corporate Partners, totalmente focada na atuação em mar aberto com clientes pessoa jurídica e com necessidades de seguros desenhados sob medida. A nossa maior unidade de negócio, a operação bancassurance, atingiu resultados expressivos. Enfatizamos aqui o produto prestamista, que cresceu 40,2% no ano. Adicionalmente, a nossa investida Interseguros teve um ano de destaque, alcançando um crescimento de 380% em volume de vendas e 102,5% em receita bruta no comparativo a 2019. Seguindo, gostaríamos de dar destaque também ao início da consolidação do resultado da BMG Corretora após o cumprimento de todas as condições precedentes, dentre elas a aprovação da operação no CAD. A BMG Corretora atua na comercialização de produtos de seguridade, incluindo seguros, consórcios, capitalização e previdência privada, contando também com uma extensa rede de distribuição do Banco BMG. Com o fechamento da transação, realizamos o pagamento da primeira parcela prevista no custo de aquisição, no valor de 22,4 milhões de reais. Nesse trimestre, observamos efeitos não recorrentes em nosso resultado, relacionados a baixas de ativos intangíveis, ao reconhecimento de provisões para contingências fiscais e ainda baixas decorrentes do teste de impairment. Em nosso release, apresentamos os detalhes desses efeitos e o resultado ajustado no período. Por fim, conforme fato relevante publicado pela WIS no dia 12 de fevereiro de 2021, a WIS não foi selecionada para atuar em nenhuma linha do processo competitivo para a seleção de corretoras para atuação em linhas de negócios da Caixa Seguridade. Em paralelo a esse processo competitivo, negociamos com a Caixa Seguridade as condições de um período de transição para a transferência das atividades de corretagem realizadas pela WIS na rede de distribuição da Caixa
para a corretora própria da Caixa Seguridade e para as co-corretoras selecionadas no processo competitivo. Esse período de transição terminará no dia 15 de agosto de 2021, quando a UIS passará a receber apenas o estoque de receita conquistado em vendas realizadas pela UIS nos períodos anteriores ao dia 15 de fevereiro de 2021. Passando para o slide 5, o sumário de resultados, gostaria de dar destaque à nossa receita bruta, que apresentou crescimento de 27,9% em relação ao quarto trimestre de 2019 e um crescimento de 18,5% ano contra ano. O desempenho apresentado decorre da aceleração na operação Bancassurance, com destaque para os produtos prestamista e residencial e pela incorporação da receita da unidade BMG Corretora a partir de novembro de 2020. O EBITDA da companhia apresentou uma queda de 29,8% no trimestre, quando comparado com o quarto trimestre do ano passado. Na visão ano contra ano, o EBITDA apresentou redução de 5,1%, impactado principalmente por efeitos não recorrentes no período. Como reflete o resultado operacional no trimestre, atingimos um lucro líquido de R$ 33,5 milhões, uma queda de 33,9% em relação ao mesmo período do ano passado. No ano, apresentamos uma redução de 10,8% no lucro líquido. Esses resultados foram impactados pelos resultados não recorrentes já mencionados. Encerramos o ano com uma posição de caixa no valor de R$ 243,2 milhões e distribuímos ao longo do período um total de R$ 114,7 milhões em dividendos. Muito bem, seguindo agora para o slide número 6, observamos os efeitos considerados para nossa visão ajustada. No EBITDA, ajustamos, no quarto trimestre de 2019, um montante total de R$ 46,3 milhões, referentes a contingências fiscais reconhecidas no trimestre, baixas realizadas em nossos ativos intangíveis e recuperação tributária reconhecida no período. Já na segunda tabela, sobre o lucro líquido, ajustamos os efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos, bem como os efeitos que impactaram o EBITDA, ajustados a valores líquidos. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados da companhia. Sendo assim, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de R$ 80,8 milhões, um resultado 19,3% superior ao realizado no mesmo período de 2019. No ano, o lucro líquido ajustado foi de R$ 300 milhões, representando um crescimento de 19,7% em relação ao ano de 2019. Passando agora para o slide número 7, detalhamos o resultado de receita bruta por unidade de negócio. A receita desse trimestre foi impulsionada especialmente pela aceleração observada na operação Bancassurance, com destaque para os produtos prestamista e residencial, impulsionados pela forte originação de crédito no período. Destaco também o início da consolidação da unidade BMG Corretora, que totalizou R$ 24,2 milhões de receita operacional bruta na consolidação dos meses de novembro e dezembro de 2020. Com relação à participação das unidades na receita bruta total da companhia, observamos nesse ano um crescimento de 1,2 pontos percentuais na participação da unidade Bancassurance no resultado global da companhia no ano, devido à aceleração do resultado da unidade no segundo semestre de 2020. Por fim, atingimos um estoque de receitas no valor de R$ 87,3 milhões no trimestre, um resultado 6,1% superior ao 4T de 2019. O estoque de receita se caracteriza por receitas provenientes de vendas realizadas em períodos anteriores, com forte comportamento de recorrência e sem necessidade de dispêndio com equipes comerciais. O estoque de receita da operação Bancassurance atingiu o valor de R$ 64,8 milhões no trimestre. Esse montante, acrescido das vendas novas que forem realizadas até o fim da operação no canal, irá compor a carteira para a contabilização do runoff da companhia. Dando prosseguimento, agora no slide de número 8, vamos falar sobre os nossos custos. A operação Bancassurance apresentou queda de 43% nos custos do quarto trimestre de 2020, quando comparado ao quarto trimestre de 2019, devido à suspensão do contrato de trabalho da equipe comercial dedicada diretamente a essa operação. No entanto, fechamos o quarto trimestre de 2020 com um crescimento de 28% nos custos quando comparados ao mesmo período do ano anterior, impactados principalmente pela incorporação dos custos referentes à unidade de negócios BMG Corretora, no valor de R$ 17,6 milhões no trimestre, majoritariamente proveniente dos repasses de comissão de venda à força comercial do banco.
Vamos falar agora, no slide 9, das nossas despesas. As despesas gerais e administrativas apresentaram um crescimento de 63,4 milhões de reais quando comparado ao quarto trimestre do ano passado. Esse desempenho foi devido, principalmente, à contabilização, no quarto trimestre de 2020, de provisões para contingências fiscais no valor de 43,4 milhões de reais. Esse valor refere-se à provisão de perda de processo relacionado a aproveitamento de benefício fiscal do ágio gerado no processo de incorporação das empresas Box Participações Limitadas, CST Participações Limitada e Par Holding Corporativa SA, ocorrido nos anos de 2013, 14 e 15, bem como da perda provável referente à autuação pela Receita Federal em relação à desconsideração de pagamentos realizados para prestadores de serviços na base de cálculo do IR-CSLL e, consequentemente, o aproveitamento fiscal desses gastos. Nas demonstrações financeiras da companhia e no release de resultados, é possível encontrar maiores detalhes sobre esses valores. Já na linha de outras receitas e despesas, apresentamos um incremento de 7,1 milhões de reais em despesas, devido, principalmente, a baixas realizadas em ativos intangíveis da companhia. Passando agora para o slide 10, apresentamos o resultado de equivalência obtido na operação da Interseguros. Nesse trimestre, destacamos o contínuo e acentuado crescimento da carteira de clientes, que alcançou a marca de 254,9 mil clientes segurados, um crescimento de mais de 380% sobre o mesmo período do ano passado. Esse desempenho, bem como o crescimento de quase 64% no prêmio líquido, refletem o amadurecimento da estratégia de vendas da Interseguros e a sua consolidação na posição de plataforma digital mais completa do mercado segurador. No quarto trimestre de 2020, a operação atingiu um crescimento de quase 209% em receita bruta, com destaque para o desempenho dos produtos digitais e o reconhecimento de receita proveniente de renegociação do contrato com a Liberty Seguros, ocorrido no terceiro trimestre de 2020. Já no lucro líquido, a Interseguros apresentou um crescimento de 286,6% em relação ao quarto trimestre de 2019. Registramos, nesse trimestre, uma equivalência patrimonial de 6,1 milhões de reais, quase 380% maior que a equivalência realizada no quarto trimestre de 2019. Lembramos que a equivalência é contabilizada com defasagem de um mês em relação à competência do resultado auferido pela Interseguros. No slide número 11, apresentamos a composição do lucro líquido. Em earnout e impairment, nesse trimestre, registramos 9,4 milhões de reais, efeito da contabilização de baixas decorrentes do teste de impairment realizado para o ágio registrado com a aquisição da Grid Finance e do registro de perdas de capital de investimentos em empresas controladas. Já na linha de depreciação e amortização, tivemos um melhor desempenho em relação ao mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pela redução na depreciação dos contratos de aluguel de imóveis em relação ao quarto trimestre de 2019. Para finalizar, passamos agora para o slide número 12. As principais variações que impactaram o fluxo de caixa da companhia nesse trimestre foram nas linhas de capital de giro, investimento e dividendos. Em capital de giro, apresentamos um fluxo positivo de 56,7 milhões de reais, decorrente do aumento nas provisões para contingências fiscais e trabalhistas. Já em investimentos, tivemos o desembolso de 22,4 milhões de reais, referente à primeira parcela do valor fixo do custo de aquisição de participação na CMG Corretora de Seguros Limitada, a BMG Corretora, sendo parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrentes da contabilização do ajuste a valor presente, o AVP, e da atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia no valor de 4 milhões de reais. Em dividendos, foram pagos 57,3 milhões de reais, sendo 53,5 milhões de reais referentes à segunda parcela dos dividendos provenientes do lucro líquido de 2019, conforme aprovado em Assembleia Geral, realizada em 23 de março de 2020, e 3,8 milhões de reais a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Por fim, finalizamos o trimestre com um saldo final de caixa ajustado de 243,2 milhões de reais. Sendo assim, encerramos a apresentação da parte financeira
eu gostaria de retornar a palavra ao Everton, que vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A primeira pergunta via webcast é do senhor Paulo Garcia. Poderiam comentar sobre a proposta de orçamento de capital para 2021? Valor previsto de 555 milhões para projetos em andamentos e ou, em futuro, está considerando o bid pelo balcão da Caixa, onde a companhia não se sagrou vencedora? Caso contrário, poderiam comentar para qual unidade de negócio deve ir este montante? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Eu vou aproveitar também e responder a pergunta do senhor Bruno e do senhor Assis, que são perguntas com uma direção semelhante. A companhia está reestruturando toda a sua operação, focada em crescimentos inorgânicos, em negociação com novos projetos, em prospecção de novos projetos, e isso com certeza vai demandar um investimento da nossa companhia. Então, quando a gente olha para a nossa estrutura de caixa, o nosso caixa vai ser focado para essa expansão, mas também nós temos uma série de pagamentos de earn-outs e pagamentos de aquisições que a gente já fez, que foram muito bem sucedidas, que também vão demandar a estrutura de caixa. Respondendo também a pergunta relacionada ao tema sobre estrutura de recompra pela companhia, hoje a companhia não tem um programa de recompra. Um programa de recompra demandaria caixa, e como eu respondi na pergunta anterior, nossa estratégia de caixa está muito direcionada para a expansão inorgânica. Então, nesse exato momento, a gente não está enxergando ou não tem um programa de recompra aprovado. Também teve uma pergunta relacionada a dividendos. A nossa companhia tem uma política de dividendos aprovada de distribuição de 50%, e é com esse cenário que a gente continua trabalhando nesse exato momento. É a visibilidade que a gente consegue dar. Eu acho que eu tentei responder a maior parte das perguntas do broadcast que a gente recebeu aqui. Acho que vale a pena mencionar que também tem uma pergunta sobre se o lucro líquido está em cima do... Desculpa, o pagamento de dividendos é em cima do lucro líquido ajustado ou não, sobre o lucro líquido contábil. Sobre esse o valor que a gente aplica a nossa equação, nosso framework de pagamento de dividendos. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Mais uma vez, para realizar perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Everton Peixoto para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, senhores, antes de tudo, muito obrigado pela participação. Acho que tem alguns recados finais que são importantes. Primeiro, sobre o resultado. A companhia termina 2020 com 900 milhões de faturamento, 300 milhões de lucro líquido ajustado, 200 milhões de lucro líquido contábil, numa estrutura que vem crescendo ano após ano e demonstrando o nosso foco de devolver para o nosso acionista o investimento que ele fez na companhia. Nós temos isso como nossa doutrina. É um time jovem, dinâmico, focado em inovação, mas focado em resultado. E a gente tem muito orgulho disso. Mas mais do que orgulho sobre o nosso resultado, a gente tem orgulho sobre o que a gente construiu. E é isso que a gente construiu que vai garantir novos projetos, novas reinvenções e novo retorno para o nosso acionista. A gente está muito seguro que não é a perda de um contrato, que não é a mudança de alguma variável que vai destruir tudo isso que a gente vem construindo nos últimos anos. Eu reforço para os investidores da UIS que em agosto de 2018 a gente recebeu a liberação para trabalhar com outras instituições financeiras e outras seguradoras. Agosto de 2018. Para o investidor que conhece um pouco mais a companhia, sabe o que a gente criou de agosto de 2018 até dezembro de 2020.
Isso é só o começo do que a gente tem para mostrar daqui para frente. A gente está muito confiante e muito seguro do nosso futuro. Então, obrigado a todos e vamos entregar mais um trimestre. A teleconferência da UIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.